Patrícia! Como é que Como você tá você? agora? Eu tô bem, agora eu tô melhor com você. Quanto tempo? Muito, né? Eu tô torta aqui, peraí. Aí. Eu nunca me acerto nesse negócio, meu celular cai. Ai, Ah, eu também. Dani, Sim, mas pode ser que caia, mas tá tudo bem. não é? Que lindo ter você. Obrigada, Eu obrigada. que Nossa, quanto agradeço. tempo. E você é cheia das lives. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir falar com ela. É uma live aqui, outra live ali. Cheia de Eu live. preparo uma entrevista agora para uma menina que tá fazendo doutorado. Foi ótimo. Mas daí saí Ai, correndo. Falei, não, são 8 horas, eu tenho um compromisso, uma live com uma amiga querida. ai, obrigada. Então, ó, queria primeiro agradecer mesmo a sua participação, né? Porque, nossa, eu admiro muito você. Muito, 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 sim. Cada dia mais, cada vez mais. Eu estou aqui, para quem não conhece, com a Dani, que é a Daniele Balbi, que é roteirista, doutora em ciência da literatura e professora da ECO UFRJ. E Dani, antes que a gente comece a conversar, eu queria ler duas coisas. Uma que é uma frase do Boff que me inspirou a criar esse espaço, né? Porque com a pandemia eu me vi muito presa, né? Como todo mundo. E aí eu comecei a ver nas redes sociais uma possibilidade de impulsionar a educação, de falar de educação, de dar um acolhimento, um conforto, trocar com os professores, muitos adoecendo, né? Muitos perdidos com a questão das aulas online. E aí tem essa frase do Boff, que até está na minha dissertação, que ele fala assim: a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive, com quem vive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Então, eu sempre penso nisso como o lugar de onde o meu pé está, que é a experiência que eu estou tendo, né? Que é o que eu estou vivenciando. Então, quando eu comecei a fazer as lives, as pessoas falavam assim: você vai definir um tema? Eu falo: não, eu vou convidar pessoas. E as pessoas vão vir com as vivências, com as experiências, com os olhares. E aí a gente vai estar construindo um diálogo. Então, a cada live, a gente conversa sobre o que as pessoas estão trazendo, né? Então, não existe um tema, ninguém precisa preparar para a live, porque é uma conversa, né? É uma troca mesmo. E eu sempre abro uma janela, porque eu acho que quando eu abro essa janela, eu estou olhando para além de onde os meus pés estão pisando. Então, isso também me abre possibilidades. E aí eu fico escolhendo para cada convidado uma frase, um poema. E aí, pensando em você, e eu tinha assistido uma live sua não tem muito tempo, e eu estou lendo um livro dessa pessoa, e aí eu pensei em trazer um pedacinho da fala dela, que fala assim: no momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade, a agir de forma que liberte a nós e aos outros. Da Bell Hooks. Ah, Então eu tô lendo o livro dela, Ensinando a Transgredir, e estou encantada e apaixonada. E eu vi que você também, né, leu um livro dela e também já citou. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente, que você trouxesse para a gente um pouco de onde os seus pés estão pisando, né? Que a gente está na Semana do Meio Ambiente e eu quis muito que você participasse nessa semana, porque cada dia eu estou convidando uma pessoa e é muito importante as pessoas entenderem que quando a gente fala de ambiente, a gente não está falando de preservação somente dos recursos naturais, mas a gente está trazendo
para um diálogo, para um debate de resistência e de luta, né, contra o fascismo, contra o racismo, contra a LGBT e, e LGBT e fobia, enfim, assim, todas as formas de opressão, todas as lutas, elas precisam estar sendo dialogadas e olhadas dentro do campo da educação ambiental e da educação ambiental crítica. A Dani esteve na minha mesa da minha dissertação, né, quando eu fiz a apresentação do mestrado. Então foi um prazer, assim, foi um carinho, me acolheu e contribuiu muito para a minha dissertação, para a minha pesquisa. E aí eu queria que você falasse um pouco assim da sua experiência, de todo esse trabalho que você está fazendo, como roteirista, como professora, a sua trajetória, né? E assim, é tanta riqueza junto que uma hora é pouco. Mas o que você puder colaborar e compartilhar com a gente, eu vou ser imensamente grata. Ah, Gleice, imagina, é um prazer estar aqui com você. Você tem muita sensibilidade na sua produção, seja enquanto professora regente, seja enquanto professora pesquisando, né, que é o que a gente sempre é na academia. E acho que conheci muito com o teu trabalho, né? Acho que conheci uma perspectiva justamente sobre a ideia, o conceito de meio ambiente que vai para todas as relações que o ser humano trava com a natureza. E acho isso muito importante, acho que me impactou muito. E a partir daí eu tenho um outro olhar, né? Quer dizer, não são apenas os recursos naturais não transformados, mas toda a relação que o ser humano estabelece com a natureza de modo geral, compreendida na sua inteireza. Então, eu queria fazer esse agradecimento público a você e a oportunidade de ter lido o seu trabalho, né? Então, muito Imagina. obrigada. Eu que te agradeço tanta Imagina. contribuição. Eu não sei nem por onde começar a falar de mim, né? Acho que eu sou, enfim, uma mulher trans, negra, de origem periférica, suburbana do Rio de Janeiro, e acho que trago muito daí, né? Mas a gente tem uma tendência a estereotipar experiências, né? Principalmente experiências que não são, que estão distantes do padrão hegemônico. O padrão hegemônico ele é cis, hétero, masculino e branco. Então, todas as experiências que estão muito... E óbvio, rico, né? Você não pode deixar a classe de lado. Então, todas as experiências que estão distantes disso, que se materializa, por exemplo, na geografia da cidade do Rio de Janeiro, que eu conheço pouco São Paulo e pouco outras capitais do Brasil, mas dizem que a geografia do Rio de Janeiro é a que é mais marcada e que mais reflete essa polarização de classes. Talvez, enfim, por uma série de razões, né? Então, ser uma mulher trans, preta, periférica, suburbana no Rio de Janeiro, né? Me levou a muitos lugares, na verdade, né? E acho que eu falo sempre desse lugar. Então, eu sou essa mulher, mas eu não correspondo a nenhuma estereotipia que se faz desse lugar, né? E acho que é muito difícil. Há pouco tempo, olha que coisa engraçada, há pouco tempo eu participei de uma mesa, de um trabalho grande, com um roteirista importante, até conhecido, e ele disse para mim o seguinte: é tão difícil te ler. Aí ele ficou tentando assim, achar uma trajetória. Mas você fez parte de cursinho para vestibular? Eu falei, não. Você fez parte de movimento eclesiástico? Eu falei, não. Ah, mas como é que você não tem, assim, não é, não só, você não mapeou as experiências possíveis das pessoas como eu, que vieram do meu lugar, né? Mas aí isso foi no passado, né? Então eu fico sempre pensando como é que é ser uma mulher trans, preta, pobre, periférica, favelada, e descobrindo também, né? Porque quando eu me confronto com espaços assim, que são de poder ou que são historicamente ocupados por homens cis héteros, brancos, ricos, de classe média, como é que os vícios daquele lugar moldam aquela estrutura? E como é difícil se manter enquanto mulher preta, trans, roteirista, doutora, na academia, acho que, enfim, na produção de conteúdo de modo geral, isso é muito, muito delicado, né? Muito difícil, tem sido muito difícil. Mas é um desafio que a gente precisa topar e topa com gosto, o que não significa que topa com prazer.
porque é um desafio para sobreviver, né, de certa forma. Ô, Dani, você é a primeira professora transexual da UFRJ, não é isso? Isso. Até onde eu sei. Até onde eu sei também. E como é que foi essa trajetória? E você está como roteirista também, está atuando como roteirista, né? Como é que está Então, aí? a questão é que é engraçado pensar isso, né? Antes de ser trans, eu sou roteirista, né? Eu sou ficcionista. Mas a gente, ou não antes, mas assim, é, a gente, às vezes, o mundo tem uma compreensão de que pessoas trans são trans. Então, o que que você faz? Ah, eu sou É, trans, são trans, é né? isso. Não, eu entrei na faculdade de literatura, eu fiz vestibular em 2007, eu passei para a História da Arte, na época na UERJ, e para a literatura, decidi fazer literatura. Pesquisei dramaturgia no mestrado, no doutorado, eu pesquisei dramaturgia para audiovisual, eu fui fazer o curso de roteiro, comecei a trabalhar como roteirista, e aí eu me articulo com uma galera da escola de comunicação que está produzindo, e ao mesmo tempo eu conduzo a minha pesquisa de doutorado para incluir dramaturgia para audiovisual. E eu começo a fazer alguns trabalhos, e aí são 5 anos trabalhando como roteirista e dramaturga, de certa maneira, né? Mais dramaturgia para o audiovisual. Não necessariamente pensando a transexualidade no roteiro especificamente, na linha do roteiro, né? Mas, obviamente, tudo me atravessa. E aí eu entrei na escola de comunicação, hoje eu ministro o laboratório de roteiro, e faço parte de uma produtora grande, mas que tem produzido publicidade. Eu participo de uma mesa de roteiristas do campo da publicidade, né, fazendo canal para grandes veículos de comunicação. É isso, né? Quer dizer, e é mais difícil também, né? Quer dizer, ser alguém. E eu não trabalho, né, com a transexualidade. Hoje eu trabalho até com a negritude, porque eu ministro um curso sobre enfrentamento ao racismo. Na realidade, raça e comunicação, né? Comunicação e relações étnico-raciais na UFRJ, na Escola de Comunicação. Mas eu trabalho, sobretudo, como roteirista, né? E ministro essa disciplina de roteiro, enfim. Outro dia, já tem um tempo, né? Eu estava assistindo uma entrevista com uma pessoa militante nas questões raciais, e aí teve alguma coisa, e aí o entrevistador perguntou para ela: você não vai se posicionar com relação a isso? Aí ela falou: não, porque eu não necessariamente porque eu sou negra e porque eu sou militante, eu tenho que estar sempre me posicionando com relação a alguma questão, as pessoas também podem se posicionar. Você sente isso, às vezes, assim, esse peso, essa cobrança de que você tem que estar sempre se posicionando nas questões ligadas à questão das mulheres trans, das questões das mulheres negras, dessa luta antirracial? Você sente isso como uma cobrança, às vezes como um peso? Sinto muito, 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 muito. Sinto muito. Mas eu gosto porque são duas questões. Eu gosto de falar, eu gosto de ter posições. Mas não necessariamente em todo momento. E não necessariamente as minhas posições são aquelas do consenso. Né? São posições duras, são posições de alguém que é uma pessoa que é comprometida e que vive a luta antirracista e anti-LGBTI fóbica, e anti-misógina. Eu sou uma mulher essencialmente anti-misógina, anti-LGBTI fóbica e antirracista, porque eu sou mulher trans e preta. E essas coisas não são indissociáveis, né? Uma coisa me faz outra, nesse sentido. Mas eu tenho, inclusive porque eu gosto de me posicionar, eu tenho tomado cuidado em me posicionar. E eu acho que hoje em dia, né, a gente fala muito a cultura do cancelamento, e eu acho que na realidade é uma cultura da perseguição, né, da incapacidade, que a nós, né, enquanto militantes de esquerda, progressistas, nós falamos muito da necessidade do contraditório, do debate, né? E parece, é claro que a gente não vai ser tolerante, a gente não precisa ter uma postura didática, a gente não é professora, né, antimisógina, antirracista, anti-LGBTI-fóbica, não é isso que eu estou reivindicando, não.
Mas eu acho também que existe, por uma certa pasteurização do discurso, mainstreamização do discurso, se a gente puder chamar assim, uma captura mesmo, né, para a superficialidade do discurso, que é positivo, que é o discurso contra as opressões de modo geral. Por conta disso, existe uma... Voltei. Voltou. Então, existe um movimento e uma tentativa de cancelar sempre o contraditório, de perseguir sempre o contraditório, de não ter espaço. Não tô jamais, porque é muito óbvio, né, o que é LGBTfobia, o que é misoginia, o que é racismo, mas também há questões que não são tão óbvias assim, que felizmente não são as mais urgentes. Né? Não estou também querendo traçar um paralelo aqui, uma hierarquização entre o que é urgente ou não. Mas tem questões que não são, que não dizem diretamente a respeito da vida ou da morte de alguém. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco, assim, precisa ter um pouco mais de cautela, precisa entender que a gente vive numa sociedade que para caminhar para um lugar que seja não machista, não racista, não LGBTI-fóbico, a gente precisa trabalhar um pouco mais do que o consenso primeiro, o consenso superficial, que a gente vai ter que lidar e se debater muito na arena do dissenso, sem uma postura persecutória, de exclusão e de cancelamento. Eu dou aula para o 5º ano, né? E agora eu estou com o 6º, porque eu segui com a minha turma. E eu sempre trabalho a partir de rodas de conversas. Então, as crianças definem os temas para o semestre, cada criança escreve no pedaço de papel um tema que elas querem conversar nessa roda de conversa. E aí eu vou trabalhar em cima desses temas, linkar com a matéria, porque eu estou dentro de um ensino formal, que eu tenho o conteúdo para passar dentro das caixinhas, mas eu tento trabalhar isso, e a gente tem 3 vezes na semana um momento em que a gente conversa sobre as questões que elas trouxeram, que eles trouxeram, e eu, às vezes, levo os dados. E esse ano agora, né, assim que as aulas retornaram, eu liberei os papéis para eles pensarem o que eles queriam conversar, e muitas crianças trouxeram a questão da homofobia, né? E muitas, assim, muitas. E aí teve uma criança que falou assim, professora, eu estava lendo sobre pessoas trans. Você já leu sobre isso? Eu falei, sim, claro. Ela falou assim, bom, ela tem 11 anos. Ela falou assim, então, eu acho que eu entendi tudo, eu entendi. É, mas você pode falar um pouco mais? Aí eu falei, posso. E aí eu conversei, né? Expliquei, comecei a conversar. E as outras crianças, a maioria nunca tinha ouvido falar, ou tinha ouvido falar, mas não sabia o que era uma pessoa trans. Aí eu expliquei, fui falando. E aí a menina que trouxe, ela falou assim, professora, as pessoas, a gente vive num país muito, muito homofóbico, né? As pessoas, elas não têm direito de viver como elas são. Como é que uma pessoa pode achar que a outra não pode viver do jeito que ela quer ou com quem ela quer? 11 anos, né? Eu falei, pois é, né? E aí eles trouxeram a questão do racismo, e aí nem era para ser a roda de conversa, era só para definir os temas, né? E eles começaram a trazer, e aí eu percebi o quanto é importante, né, a escola trazer isso. E aí eu conversei com a coordenação pedagógica e falei, olha, eles estão trazendo essa temática, eu vou aprofundar, eu vou trabalhar isso com eles, mas eu estou te comunicando porque a gente tem muitas famílias muito radicais na hora das conversas, e tudo que você conversa na sala de aula vira um problema. Mas eu achei tão interessante, Dani, ver o quanto que as crianças estão querendo conversar sobre isso, o quanto que a escola precisa avançar nesse sentido, né? Nesse caminho. Você, como professora, como educadora, você deu aula no ensino médio também, não deu? Você deu, né? Você começou antes da academia, você foi para o ensino médio. Como é que o que você acha, assim, que a gente, eu como professora, que movimento a gente tem que trazer mais para fazer mais esse letramento, essa discussão? Porque eu sou uma professora, isso não é uma questão
do município, é uma questão minha. Eu estou trazendo, esse espaço para a criança trazer o que ela quer discutir. Então, tem uma demanda do aluno, mas não tem uma questão do ensino formal em estar trabalhando essas questões. Eu acho que a gente precisa entender que a questão da transexualidade ela é uma questão humana. E que ela é uma questão que movimenta muitas paixões, mas ela não fala sobre sexualidade especificamente. Uma questão humana, uma questão, inclusive, que foi descrita há muitos anos, né? Há uma série de relatos, há deidades transexuais descritas nas tradições hindus, nas tradições ocidentais, né? E a gente, quer dizer, os movimentos mais persecutórios, de tradições religiosas e sociais mais conservadoras, foram sufocando, perseguindo e descartando pessoas transexuais, travestis, né, as questões diretamente ligadas à identidade de gêneros não binários, né? Então, acho que é importante, por exemplo, pensar isso, acho que principalmente quando a gente fala das séries finais do ensino fundamental, pensar questões mais que resgatem através desses textos históricos, dessas referências, dessas deidades inclusive indígenas brasileiras, né? A gente tem sempre a questão, inclusive costumes, e aí a gente consegue, através do link com o mítico, o lendário, com o poético, trazer de uma forma densa, eu acho, a questão. Acho que quando a gente passa para o ensino médio, é importante a gente pensar que a panela já está batendo, e eu também fora Bolsonaro. E, ó, tem até uma panela aqui, ó. Nem trouxe a minha. Mas eu acho que aí no ensino médio a gente precisa garantir que questões como cidadania, plenitude e diversidade sejam incorporadas no currículo. Acho que uma aluna, um aluno de 15, 16 anos tem condições de pensar, é um momento que é importante a gente pensar a formação ética, formação cidadã, formação comunitária para aquelas pessoas, para aqueles jovens, né? O papel da escola. Então, a gente, quando vai pensar, enfim, direitos, em questões ligadas a Grivi, questões ligadas à classe, de forma transversal, seria importante que a gente tratasse a questão da identidade de gênero, e aí trouxesse dados atuais sobre o papel, aliás, o papel do Estado na garantia da cidadania dessas pessoas, e aí falando de maneira geral de pessoas LGBTIs, né? E tratando assim com mais densidade do porquê, infelizmente, é importante que haja política pública para proteção dessas pessoas. Então, eu acho que tem muito caminho. Eu nunca sofri perseguição dos meus alunos, né? Os alunos sempre foram a melhor parte. Então, acho que é uma falácia a gente pensar que eles não conseguem entender, como você mesma trouxe esse relato da sua aluna, ou dizer que é demais para eles, ou dizer que a gente, enfim, influencia alguma coisa, né? Isso é tão absurdo, essa discussão é tão absurda, que eu não gosto nem de entrar nela. Né? Os alunos foram os alunos dos mais diversos pontos do arco político, da aquarela política, né? Alunos mais à direita, alunos mais... Nunca recebi. Poucos alunos se identificavam como alunos muito conservadores e esses, inclusive, tinham um tratamento completamente respeitoso, né? Entendiam as questões de cidadania, debatiam. Então, os alunos é plenamente possível, desejável e urgentemente necessário que a gente trate sobre inclusão de populações LGBTQIA+, no âmbito do ensino médio, do ensino básico. E assim, é tão louco isso, essa questão que você está trazendo, porque há pouco tempo eu fiz um vídeo foi no dia da violência contra as crianças, né? O número de crianças que estão abusadas dentro da própria casa é absurdo, assim. O Brasil é um país absurdo em número de estupro, né? Das mulheres estupradas, 77%, Dani, são crianças, são meninas, até 13 anos de idade. É um número muito alto. E esses estupros acontecem dentro de casa.
dos pais, do padrasto, dos tios. Então, assim, aí vem com o discurso de que a escola é a escola que está trazendo referências erradas para uma criança que vem de uma família que é violenta, a panela aqui está boa também. Então, assim, eu acho que não, a gente tem que bater lá na panela, né? Porque, Pois pelo é, amor mas de é isso que Deus, bateu sempre na live. bater uma panelinha aqui, porque já deu, né? Já deu, assim, a gente está no momento. A nossa live foi. Olha que esse panelaço hoje, assim, veio para marcar, né? É um momento especial, porque não dá para aguentar esse governo genocida do jeito que está indo, né? Você tem um programa com a Manuela Dávila, né? Que você toda sexta-feira vocês comentam alguma questão. Fala um pouquinho como surgiu essa, até porque tem a ver com essa panelaça aí. Então, é bem oportuno, né? A Manu, a É, gente é do mesmo Partido Comunista, né? A gente conhece há muito tempo. É, na juventude, né? Quando eu entrei na juventude, a Manu estava saindo da juventude, né? Então a gente se conheceu um pouco dali, vem se acompanhando, nos últimos anos afinando a relação. E ela é presidenta de uma fundação, que é a Fundação Maurício Grabois, fundação do Partido Comunista do Brasil. E aí, ela, com a missão de levar ao ar a TV Grabois, que é a Fundação Maurício Grabois, ela me convidou para fazer um programa com ela, que é um comentário geral das notícias do Brasil. Eu achei ótimo, fiquei muito feliz. E a gente fez, enfim, a primeira, né? A primeira que não deu muito certo, aí fizemos a segunda que ficou melhor, do ponto de vista de edição e do ajuste. E amanhã a gente vai gravar a terceira. Então a ideia é passar por comentários gerais que tratam, enfim, sobre a situação do país, né? Situação insustentável da pandemia no país, o absurdo que é esse desgoverno Bolsonaro, em termos de não garantia de nada para a população brasileira, né? Não garante nenhum tipo de estrutura de enfrentamento sério a uma pandemia. Nós somos o país percentualmente mais mata, o país em que a curva não diminui, um país em que não há nenhuma política de distanciamento social efetiva, não há nada que o governo federal tenha feito nesse sentido. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, né, que a gente fala ali, exaltando, enfim, as instituições sérias como a Fiocruz, o Instituto Butantan e tantos outros institutos e pesquisadoras e pesquisadores que foram aqueles que garantiram, né, mesmo com seus orçamentos cortados, a continuidade das pesquisas e o mínimo de estrutura que a gente teve foi por valentia dessas nossas heroínas e desses nossos heróis, que são os profissionais de saúde, sobretudo os profissionais da saúde pública. Agora parece que eles vão começar a vacinar os professores, porque não estavam vacinando e vão começar a vacinar. As escolas abriram, né? Todas as escolas aqui no Rio de Janeiro estão abertas. E assim, por mais que a escola se esforce para manter o padrão que eles estão exigindo, né? Com álcool, é muito complicado, porque você está falando com criança, né? As crianças, elas até entendem, mas elas não conseguem se manter dentro do que precisa o tempo inteiro. Então, você tem criança que tira a máscara para espirrar, criança que tira a máscara para você falar, para poder falar. A gente não entende o que eles falam. Eu falo, gente, eu descobri que eu não consigo ouvir, eu lia lábios. Aí criança com máscara eu não consigo entender o que eles estão falando, eles não conseguem entender o que eu estou falando. Então, assim, esse comportamento desse governo. Dani, você chegou a se candidatar, você teve na política, você pretende voltar? Como é que como é que você vê essa questão da política? Você pretende tornar-se candidatar? Porque da última eleição você não se candidatou, vocês estavam apoiando um grupo de mulheres, né? Como é que você vê isso, assim? Porque eu olho assim, por exemplo, eu vi hoje uma postagem da Manu, que ela está desabafando de uma questão que envolveu a Laura, né? Não sei se você chegou a ver, mas tiraram foto. O pai de uma coleguinha tirou foto da filha dela, e aí essa foto rodou, e a menina está sofrendo uma série de ameaças, e ela também. Uma coisa assim,
sabe? É uma coisa que eu olho assim, eu leio e falo, meu Deus, né? E aí eu fico pensando assim, que força essas mulheres têm para estar nessa política, nessa luta, né? Ainda até fiz um comentário lá, se você achar que está na hora de dar uma pausa, tenha certeza que a gente te apoia. Se você resolver seguir, a gente segue junto. Porque também tem hora que cada um sabe do seu limite, né? Eu não conseguiria me ver assim numa política, nessa militância, porque eu acho que eu não teria essa força toda. Assim. Você esteve, você pretende continuar? Você acha que a sua militância vai ser em sala de aula, que é um espaço com a arte, que é outra ferramenta poderosa e rica? Como é que você está pensando isso? Assim? Gleice, que bom que você colocou isso. Eu sou filiada, né? Naquele momento, quando o partido pediu para que nós. Era um momento de enfrentamento ao fascismo, né? A gente tinha acabado de ter uma vereadora assassinada, nós tínhamos uma candidatura fascista, nós tínhamos acabado de ter de um golpe, uma vereadora assassinada e um crescimento desse sentimento conservador, que acha razoável ameaçar crianças. Uma coisa que a gente, quando a gente se pega na iminência de naturalizar, a gente pensa, meu Deus, isso é absurdo. É porque qual é o grau? E eu não estou falando nem de orientação política, eu estou falando de humanidade. Né? Por que se perdeu tanto, Gleice? E aí eu acho que a gente tem uma tarefa a cumprir, e por isso eu me candidatei naquele momento. E acho que a tarefa se intensificou, que é lutar contra o fascismo, que é permitir com que as novas gerações tenham o um mínimo de chão cidadão, com que fazer, né, o coletivo de militantes reconduzir a arena política a um lugar oxigenado, né? E, obviamente, com conquistas e avanços para todos os segmentos oprimidos historicamente marginalizados, enfim. Então, em 2020, eu não pude mesmo me candidatar. Tinha uma série de questões pessoais e projetos, inclusive pessoais, que no meu caso, né, quando eu digo projetos pessoais, são projetos de vida, né? Enquanto mulher trans e preta, eu acho que não cabia ali uma candidatura em 2020. Em 2021, por uma série de questões, talvez caiba uma candidatura, mas onde eu decidi atuar? Eu decidi atuar no campo da arte e eu decidi atuar enquanto educadora. São os lugares em que eu acho que eu construo uma militância, em que eu acho que eu sou realizada e eu nunca vou deixar de contribuir. Certamente, se eu acreditar, ou se eu for convencida, né, pelo meu partido, ou pelos movimentos sociais, que é preciso que eu me reposicione na militância e corra enquanto candidata, é lá que eu estarei. Por uma decisão que será dos coletivos que eu participo. Não é, e aí eu deixo claro, não é a minha vontade, e não é o lugar onde eu acho que eu contribuo melhor. Mas se os coletivos dos quais eu participo acreditarem que, por conta de uma série de razões, é importante que, num período, eu cumpra a função de candidata ou, eventualmente, de parlamentar, ou o que quer que seja, eu cumprirei. Acho que isso é muito uma noção ou uma compreensão de quem é centralizada, né? O Partido Comunista ele funciona por centralismo democrático. Mas eu acho, e aí o que eu quero dizer é o seguinte: independente de onde eu esteja, será sempre uma contribuição militante, será sempre uma contribuição política de uma sujeita com consciência política, e enfim, nunca deixará de ser isso, né? Nunca deixará, independente da institucionalidade. Sempre será coletiva, nunca deixará de ser coletiva, né? Eu respondo aos coletivos dos quais eu participo. Com relação à produtora, vocês estão com algum projeto aí engatilhado, filmando? Como é que está isso? Então, a produtora onde eu trabalho com publicidade, né? Então, a gente, enfim, eu trabalho na mesa de uma marca grande, mas eu, pessoalmente, particularmente, com o coletivo de atrizes e tem uma diretora agora super bacana que a gente está desenvolvendo, a gente se encontrou. Aí eu participei de um longa lindo dela que fala sobre orgasmo feminino. A gente está trocando muito.
E a gente está pensando em alguns projetos, né? De série, de longa, de curta, tá tudo indo por aí. Então, estou muito animada. A gente está com uma série, né? Que é escrita. Porque é tudo muito embrionário, né? Tem isso. Quando a gente trabalha com conteúdo, a gente não pode adiantar até tá tudo muito certo, né? Até às vezes até o negócio estrear. Primeiro porque é tudo também muito incerto, a gente está sempre numa fase de é muito comum que os projetos caiam. Depois porque se os projetos não caem é porque eles precisam esperar a estreia, né? Mas eu estou trabalhando num piloto de série com essa diretora que está adiantado, que na realidade pode, enquanto teaser, né, provavelmente será um curta. E eu trabalho como produtora de conteúdo para publicidade, né? Mas autoral mesmo, eu estou trabalhando. Aí tem uma atriz que eu gosto muito, não vou dizer o nome dela, tadinha. É uma atriz relativamente conhecida. Aí eu lancei, esqueci agora, saiu o primeiro corte do meu primeiro longa, que é o Azangulê, que é um doc-drama, na verdade, né? Que fala sobre uma revolta de seres humanos escravizados na região do Vale do Paraíba, maior, no primeiro ciclo do café. E eu fiquei muito orgulhosa de ver, né? Eu roteirizei e co-dirigi. Então saiu. Eu vi uma entrevista. Você fez você trabalhou na direção também, né? Isso, Co-dirigiu eu isso. co-dirigi, porque é um lugar. Na realidade, eu atuei como diretora de elenco e dramaturgia, né? E o Pedro atuou como diretor geral e diretor de fotografia, que é quem assina o filme. Então, por ser roteiro, como era baixo orçamento, não tinha como contratar uma diretora de elenco. E aí eles pediram para que a roteirista fizesse esse papel. Então eu fui para o set e acabei fazendo marcação, fazendo impostação. Mas aí acabei como crédito de co-diretora, né? Mas eu estou muito ligada à dramaturgia, seja na escrita, ou seja, eventualmente na direção de dramaturgia. Eu tenho muito orgulho do projeto, porque foi um projeto financiado com recursos públicos, recursos da Lei Aldir Blanc. Tem muita coisa, essa vida de roteirista, assim, a gente inscreve. Agora eu lembrei de um outro projeto que está inscrito também, que está quase na boca do gol, mas eu esqueci de acompanhar, né? Porque é uma vida, assim, é uma delícia, mas é muito incerto. Né? Então, nesse governo, mais incerto ainda, né? Nesse Essa falta de incentivo. Estava ouvindo hoje um podcast que falava sobre o cinema, e um diretor importante falando, eu acreditei, ele falou, quando eu estudava na faculdade de cinema, diziam que a gente nunca mais passaria por alguma coisa que foi o fim da Embrafilmes. Né? Mesmo os professores mais cautelosos diziam que a gente nunca voltaria para um patamar tão ruim. E nós cá estamos, né? Sem investimento em cultura nenhum. Não, eu acho que. Acho não, né? O pior patamar, porque na questão ambiental, ontem a gente estava com o Daniel e ele trazendo as questões com relação ao desmatamento, né? Assim, a questão do desmatamento da Mata Atlântica é absurdo, assim. Né? São Paulo e Espírito Santo teve uma área desmatada 400 vezes mais do que no ano passado. Assim. Então, são proporções assustadoras. E são questões que depois que você não. Que depois que passar, né, a gente conseguir tirar essa coisa que está lá, a gente vai ter uma devastação, porque assim, as vidas que se foram, né? As matas que foram derrubadas. Então você pode, a natureza vai demorar anos, né, para poder voltar-se. Então, assim, uma mata desmatada, o que você perde de biodiversidade, a questão do recurso hídrico, as questões climáticas, não volta. Sabe? Ah, e vai tirar o Bolsonaro, vamos colocar. Só que assim, o que ele já fez, né? As pessoas que você enterrou, as pessoas estão enterradas, elas não vão voltar porque a gente tirou o Bolsonaro, né? E às vezes eu fico olhando para assim, como é que a gente sabe como ele chegou lá, né? A gente acompanhou, a gente ficou acompanhando desde do golpe, né? Quando teve o golpe, quando começou aquela. Eu lembro quando a Dilma foi reeleita,
Eu lembro disso direitinho, assim, no dia seguinte já estavam falando em impeachment. E aí eu falava assim, como É, impeachment, se ela nem começou, né? Então ali já sabia que ali foi um caminho, um processo. E às vezes, Dani, eu queria até te perguntar isso, porque você está fazendo economia também, né? Você está estudando economia, é isso? Você está estudando eu economia? tô, mas eu Imagina sou como é que péssima, você faz, aluna. Eu nem como é que sei você as faz tanta provas. coisa? Mas porque economia eu sempre gostei, né? E eu fiz administração no ensino médio, todo mundo achava que eu ia seguir por ali, e eu me rebelei e falei, não, eu vou fazer literatura, vou fazer, enfim, arte. Mas eu estudava tanta economia e eu sentia falta, na verdade, de um estudo mais disciplinado, né? Porque às vezes eu estudava demais história da economia e sentia falta de matemática. E às vezes eu estudava, aí começava a estudar matemática e sentia lacunas, eu ia demais numa série de contas que eu precisava de auxílio. Eu acho que eu vou me inscrever aqui nessa Fazer universidade. uma, Aí consegui, fazer uma faculdade de economia. é, Eu mas eu assisti. acho. E também acho que tem muito a ver com a minha formação de comunista, né? Minha formação de classe de fundo. Eu acho que tem uma tentativa de compreender tudo, né? Então, eu acho que a economia é algo que a gente despreza muitas vezes. Né? Por um lado, chamamos os marxistas de economia, economicistas, né? Tudo é reduzido à economia. E eu acho que, obviamente, nem tudo é reduzido à economia. Existe uma série de dimensões humanas, da psique humana. Eu acho que relações sociais, relações antropológicas, relações entre povos, que são tensas, que instauram, são estruturais também. Mas a economia também é estrutural, né? Quer dizer, e a economia não como o processo de financiarização ou as trocas, não. Eu sou interessada na parte da economia da produção, estabelecimento dos mercados, na economia enquanto relação entre seres humanos, né? E que inclusive impacta na subjetividade, que impacta na psique humana. Eu gosto disso. Assim, eu acho que a economia é uma parte importante. A ideia do ser humano que se preserva, né, que vem do seu trabalho, que é determinado pela sua racionalidade material, que se define por aquilo que ele acumula, um ser humano que se aliena do quanto vale o seu trabalho, né, e como isso impacta a sua vida doméstica, a sua vida pública, né, os movimentos de classes, movimentos mais gerais, os sujeitos históricos. Na realidade, eu gosto muito de estudar, né? Então, talvez quando eu terminar a economia, que talvez demore um tempo, eu talvez faça pós-economia, mas eu nunca vou deixar de ser uma leitora e uma trabalhadora da cultura. Não me vejo trabalhando com economia. Não, tá bom. Mas talvez eu volte a estudar filosofia. Acho que toda professora, né? Todo professor, Gleice, é um pouco assim, né? A gente vai indo, vai indo. Quando vê Tá a gente. estudando, né? Eu assisti uma aula sua, no seu, acho que foi no seu Instagram, que era crítica à tese do patrimonialismo. Ah, Nossa, sim. eu achei aquela aula, eu assisti duas vezes, eu falei, acho que eu ainda não entendi tudo, eu vou ter que assistir uma terceira. Mas eu achei tão bom aquilo, eu achei tão amplo, assim, a forma com que você colocou e trouxe, né, essa questão, a questão da economia, que eu acho assim, a questão da desigualdade, né, a questão, a gente está falando da Semana do Meio Ambiente e a gente não tem como falar de preservação ambiental sem falar de desigualdade social, né? A gente tem um livro chamado do Ecologismo dos Pobres, né? E aí você fala das questões ambientais, que todas as questões, o quanto o racismo também está na questão ambiental, né? O racismo ambiental. Então você tem uma multinacional que produz uma produção incrível, ela tem um descarte de lixo contaminado, esse lixo vai ser despejado aonde? No bairro pobre, das pessoas pretas, né? É lá que esse lixo vai ficar, é a água que essas pessoas vão beber que esse lixo vai contaminar. Então, quando a gente está falando na questão ambiental, a gente tem que trazer, né, essa questão da economia, o quanto que você pode ter uma economia solidária, o quanto você pode ter uma economia que você preserve os recursos, né, uma produção consciente. Eu acho isso tudo assim muito interessante. A arte me fascina porque eu sou apaixonada pela arte, né? Eu queria, a gente já está meio que indo para o final, não quero tomar muito seu tempo, já estou tomando mais, né? Eu queria Você é só, maravilhosa, Gleice. eu queria só ter, Uma professora incrível estar com você.
Dá uma Ai, sensação de conhecer, a gente está conhecendo o tempo inteiro, aprendendo o tempo inteiro, mas está naquele ambiente acolhedor. Eu lembro dos melhores momentos em que eu estive em sala de aula enquanto aluna. Você é uma professora gigante, obrigada. ai, meu Deus, imagina. Sabe que eu queria que você falasse um pouquinho? Tem uma coisa que eu vejo sempre no seu Instagram, eu sempre estou te seguindo, e que eu acho tão lindo, e eu acho que é uma coisa tão forte, que é a relação sua com a sua mãe, né? Que relação bonita. Você viu que mulher linda que a tua mãe é? A tua mãe, ela passa aquela coisa de você querer conhecer, né? Querer sentar e conversar, assim, tomar um café e conversar. A sua mãe passa isso, né? E você está sempre fazendo declaração de amor, falando da sua mãe. E eu acho isso tão bonito, porque nós mulheres, nós mães, né, quem já é mãe, precisa olhar muito para isso. Porque eu estou fazendo um curso, porque eu também eu não paro, né? Eu estou fazendo um curso de terapia sistêmica. E aí, nesse curso, estou fazendo um curso de psicanálise. Aí eu estou vendo o papel da mãe, né? O quanto a mãe impacta, e eu vejo muito isso na minha sala de aula, né? E eu vejo isso muito com as crianças que eu trabalhei institucionalizadas, que estavam lá na instituição, porque, de alguma forma, as mães não conseguiram protegê-las, e elas estavam ali ou para adoção, ou porque tinham sofrido algum tipo de violência, mas o quanto a figura da mãe era importante para aquelas crianças. Às vezes que tinham umas brigas ferrenhas, assim, aquelas brigas que a gente tinha que separar, o motivo da briga era porque alguém falou mal da mãe do outro. E eu falava assim, nossa, como essa figura da mãe é forte, essas mães não cuidaram deles e eles estão brigando por elas. Então a gente vê o papel da mãe. Aí eu vejo, quando eu vejo assim, as pessoas, umas mães, né, sendo reconhecidas pelos filhos, e essa relação bonita, essa relação saudável. Eu acho tão bonito, eu queria que você falasse um pouquinho da sua mãe. Que a gente. Depois só tem mais uma coisa que eu quero te perguntar. Minha mãe, ela é tudo, né? Eu vou ligar para ela. E ela fica, hoje mandei um meme para ela. É uma engraçada, divertida, amorosa. Minha mãe é uma das pessoas mais comprometidas com a luta anti-LGBT e fóbica hoje que eu conheço. Enfim, óbvio que nenhuma relação é um mar de rosas, né? Mas a nossa relação ela é fora do comum. Minha mãe é engraçada, minha mãe é amorosa, minha mãe é profunda. Minha mãe, ela, e quando eu era nova, mais nova, antes da hormonioterapia, né? Claro que a transexualidade estava ali muito presente, mas eu lembro que até os 15, 16 anos, minhas tias, elas confundiam a minha voz com a da minha mãe. Ligavam lá para casa e começavam a falar, Vera, não sei o que, eu falo, não, Vera. Então eu começo a perceber que tem um grau de identificação entre mim e minha mãe, que não determina nada, mas que ajuda a compreender a mulher que eu me tornei. Eu acho que eu tenho muito orgulho dela, uma mãe solo, uma mulher preta que trabalhou muito para sustentar 2 filhos, uma mulher incrível, uma mulher inteligente, cheia de interesses em religiosidade de matriz africana, em mitologia, em literatura, em cultura, em música, uma mulher que cantava francês. Então, acho que eu Nossa. me apaixonei muito pela minha mãe. Uma vez eu disse isso para uma prima minha, né? Conversando uma família de mulheres, né? Eu digo que meu irmão é o único que. Quem é diferente ali é meu irmão, né? Que é um homem cis, hétero, negro, né? Ele se salva por isso. Mas todas nós, né? Fomos assim, costurando essas relações. Então, conversando com a minha prima, ela falou, nossa, acho que foi com ela. Não, fui com a minha prima, falei isso pra minha prima, falei isso pra uma outra amiga. Falei assim, minha mãe foi a primeira pessoa por quem eu me apaixonei perdidamente. Hoje em dia eu não sou apaixonada pela minha mãe, eu amo profundamente, né? Porque acho que a paixão é uma coisa meio cega, mas esse amor ele é mais maduro. Minha mãe é muito, enfim, lutou muito por mim. Quando eu operei, ela estava ali do meu lado, me cuidando, me protegendo. Quando eu no doutorado, no mestrado, ela foi na defesa, ela chorou, e ela agradeceu a banca, e ela é namoradeira, e ela é mais namoradeira do que eu, e ela é mais. E então ela fica. Ela hoje, por exemplo, né, ela tem uma medo de que eu fique sozinha, né? Eu moro sozinha, né? Minha mãe é uma relação muito, muito, muito boa. Eu acho que
talvez, né, se, acho que não estou dizendo que isso é tudo, mas é fundamental que pessoas LGBTIs tenham uma relação familiar saudável e para uma relação familiar saudável dar certo, a relação com as mães precisa ser muito importante. E eu acho que de tudo, esse é um elemento que eu destaco no sentido da minha saúde, no sentido de eu estar viva e de eu conseguir, né, cidadania, né? Óbvio que a luta do movimento coletivo trans travestis é super importante, mas isso é um elemento muito importante, que a saúde familiar é muito importante. Então, eu agradeço sempre a minha mãe. Desculpa, O falei. apoio, imagina, o apoio familiar, né? Porque na época que eu estava defendendo e que eu te conheci, eu estava trabalhando na Casa NEM, né, como voluntária, dando aula, alfabetizando as meninas que estavam lá. Ainda era no Beco do Rato, aqui na Lapa. E o que a gente via ali era exatamente assim, meninas, né, mulheres totalmente fragilizadas, passando por todo um processo, né, que é complicado, uma sociedade que não ajuda, aí tem a questão de classe, que eram pessoas pobres, né, e que não tinham o acolhimento da família, né, que não tinham o apoio da família, que tinham sido colocadas para fora, que foram acolhidas na casa NEM. Então a gente vê, assim, a estrutura familiar, ela seja qual for a situação que a pessoa esteja passando, se você tem uma mãe, se você tem uma família que te dá um apoio, você vai passar, só que você vai passar de outra forma, né? Então, com certeza, fala com a sua mãe que eu mandei um beijo para ela, porque assim, a imagem dela é uma imagem de mãe, assim, e é muito gostosa da gente ver. E para a gente finalizar, eu queria que você indicasse alguns livros, assim, sei lá, um livro que você tenha lido, que você acha que a gente precisa ler, que vai fazer com que, pensando até em professor, né? Assim, professor do ensino formal, professor de sala de aula. Eu tenho trabalhado muito com formação de professores, então eu tenho. E aí eu resolvi fazer eu peguei o meu perfil do Instagram, que aí eu estou chamando de Locus Educação, que é um espaço para troca. E eu tenho falado sobre o processo de educação em sala de aula, né? Trazendo dicas, convidando pessoas para conversar, para trazer para essa reflexão, porque a gente ainda vê dentro da educação, assim, para fechar, porque a gente já estou estourando mesmo, eu já ouvi, Dani, em escolas, não nessa escola que eu tô, Minha tá? mãe entrou! Olha, que legal, a gente acabou de falar nela. Mãe, Seja tava falando com bem-vinda, você, falei que eu vou te ligar agora. que linda. Falei que eu te amo. Mentira, falei que eu te amo, não. Depois eu te mostro. Vai ficar gravada, ela vai assistir. Mas na escola, a gente vê assim muita falta de informação, até dos professores com relação às crianças, né? Às vezes a gente tem criança. Eu já fui chamada por uma professora num processo de formação. Ela falou assim: Gleice, eu queria a sua ajuda. Assim, eles tinham que fazer algumas atividades. E aí ela falou: eu preciso da sua ajuda. Eu falei: para quê? Ela falou: eu queria que você me ajudasse a consertar uma criança. Aí eu falei: tá quebrada, né? Ela falou: não, é porque ele. Olha só esse menino, toda vez que a gente está na recreação, ele quer brincar de boneca. Toda vez ele quer brincar de boneca. Olha que jeito mais menina que ele tem. Não pode ser assim. Eu falei, mas ele tem 8 anos. Qual o problema dele brincar com boneca na recreação, né? E ele não tem jeito nenhum. Ele tem o jeito de uma criança. Aí ela falou, não, ele é muito afeminado. E eu preciso consertar esse menino. Eu falei, mas professora, você quer consertar ele por quê? Não, porque se esse menino aí for viado, como é que eu vou ficar? Eu falei, professora, você vai ficar aonde você tá. E ele na vida dele. Ele não é. Ele, né? Primeiro que ele não é teu filho, mesmo que fosse, mas sim, você vai fazer. Sabe, é uma criança, 8 anos, Dani, você ouve isso. Ou então você ouve alguém falar assim, eu vi que as crianças estavam lá mexendo com ele, mas fingi que não vi. Quem mandou escolher ser viado? Para criança de 10 anos, sabe? Assim, então, assim, educadores falando isso. Isso é Então, muito comum. muito complicado. Então, eu venho nos processos de formação trazendo todas as questões da relação humana, né? Porque você está numa sala de aula, você não vai só ensinar o português e a matemática, né? Mas você vai ensinar a viver, a conviver, a sociedade, as relações, né? Então, eu converso muito disso com os professores. Então, assim, fechando,
Que livros você acha que você poderia indicar? Um livro, dois livros, assim, que você acha que seja, não só necessariamente nessa temática, mas que possa dar um alento aí para nós, Eu professores. acho que tem um livro que trata, é um livro extenso, mas que eu gosto muito, que eu acho que trata sobre muitas questões, inclusive sobre LGBT e fobia também. É um livro denso, mas é um livro que eu acho que, mais do que os clássicos da sociologia, esse livro tem se tornado clássico, é importante que todas e todos leiam, que é A Ralé Brasileira, né, do Gessé Souza. Ali ele fala sobre o amor dos pobres, sobre a vida dos pobres, sobre a educação dos pobres. Eu acho que trazendo relatos, né, ele trabalha muito com relatos, trabalha com um tipo de trabalho de campo de muita identificação, a gente consegue se tocar bastante, né? Eu acho que é muito bonito. Então, eu indicaria isso. Acho que todo mundo que trabalha com seres humanos e para entender o Brasil, para entender o grau de desigualdade, o grau de opressão, eu acho que a ralé brasileira é muito importante. Acho que Ah, eu deve ser quero ler. a Esse eu não sociologia. conheço, eu vou ler. Quero ler. Dani, querida, obrigada. Você tá, Imagina, gente. eu acho que a gente é vizinha. Você está morando em Santa Teresa, não é? Pois Você está é. Então, onde? eu estou no Catete, eu continuei no Catete, eu voltei para o Catete. Você Então, voltou? eu tinha ido para a Ilha do Governador e voltei para o Catete. Ah, então eu vou te ver. Claro que vai. A gente vai fazer um almoço de De novo, com novo, né? Que a gente certeza, já fez. né? É. Eu queria muito te agradecer, assim, eu te admiro muito, assim, eu acho você uma mulher incrível, assim, você é tão inteligente, assim, você, né, você é uma professora, assim, você dá a gente assistir às suas aulas, assistir você falando, você dando aula, assim, eu acho isso tão enriquecedor, você tem o dom e a técnica e o estudo e tudo para, assim, como professora, é uma coisa que não é só de formação, é de alma, né? Então, assim, você tem um professor que pode ter estudado, feito todas as graduações, e ele chega ali e a aula dele parece que está assim, né? E você tem aqueles professores que fazem tudo isso e quando chega a aula tem uma luz, assim. Você é esse tipo de professora. Então, assim, eu queria muito agradecer mesmo, assim, por esse. Sei que você está cheia de live aí, de pouco tempo, e a gente ficou aqui nessa conversa, Nossa, é uma né? delícia. Você um Agradecendo. beijo, Vanessa. É uma professora incrível, aprendo muito com você. Eu gosto muito de estar com você. Estivemos juntas poucas vezes, mas sempre foram vezes deliciosas. Você é um ser humano maravilhoso, você é uma mulher incrível. Então, é sempre uma delícia poder fugir um Obrigada. pouco de uma série de compromissos e vir aqui estudar, ensinar, aprender, mas tudo com essa aura mágica que eu acho que você traz para tudo. Obrigada. E eu vou Ai, chamar você, querida. porque eu já fui, gente, almoçar na casa da Gleice, então eu tenho que chamar ela para vir almoçar na minha casa. Prometo que quando tiver a chuva de AstraZeneca, aí eu vou reunir as amigas, você está incluída, aí eu vou para Vamos, todas as né? passeatas até o Bolsonaro cair. Vamos sim. Querida, muito obrigada. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que ficaram aqui. Obrigada por terem vindo. Amanhã eu tenho outra Manda conversa um com a beijo pro Murilo. Camis. É? A Verônica, eu dei aula para o Ah, Murilo, filho dela, Verônica, então tá mandando um beijo. sim. Ah, tá aqui. Agradeço a contribuição. Que legal, olha que legal, que interessante. Né? A Verônica é prima da Érica. Muito legal. Ai, como é que tá a Você Érica? Que a vê? gente... Tá Agora bem. já é comadre. A Érica tá batendo panela aqui. Manda um beijo para a Érica, um beijo enorme. Tá bom, querida, muito obrigada, viu? Vamos marcar e depois a gente vai se encontrar com certeza. Quero você aqui, tá bom? Vamos, na posse do. Você precisa conhecer o meu cachorro que chama Tchê. É o Ah, Che eu quero Guevara. Você tem que conhecer o Che Guevara. É porque eu falar tinha de dois cachorros. Lula, né? Eu tinha os comunistas. Eu tinha comunista. Era o Mujica e o Tchê. Mujica virou estrelinha, aí ficou o Tchê. O Tchê adora pegar o manifesto comunista para comer. Tem até foto dele comendo o manifesto. Ele escolheu na estante o manifesto comunista e sentou lá para comer o manifesto comunista. É o Tchê, vai pôr o nome de Tchê no cachorro, dá nisso. É o Che Guevara. Querida, obrigada. Obrigada, Beijo pessoas que pra estão todos. aqui. A gente volta a se falar depois. Tchau. Beijo. Beijo.